Qual você considera seu maior erro? Eu preferia nunca ter conhecido ele. Pausa. Isso foi muito bom. Você viu? Os arquivos de Epstein, com 3 milhões de páginas, listavam mais de 150 nomes de destaque, mas só Ghislaine Maxwell cumpriu pena. Hoje, senhor espião da CIA, você nos ajudará a analisar linguagem corporal e sinais verbais para descobrir a verdade. Então, até que ponto ela é culpada? Reproduza o vídeo. Eu acredito que ele foi assassinado. Pausa. Logo de cara, você vê as mãos dela no rosto. Você vê elas no queixo e depois subindo para os olhos. Isso é um sinal de alguém que está se sentindo vulnerável e em risco. É um sinal muito forte de que o que está sendo dito agora é algo que ela está fazendo para se proteger. Isso vem de nós, homens das cavernas na selva que precisavam proteger a jugular de ataques, certo? E você vê ela começando assim. Tudo bem, vamos apertar o play. Bem, fiquei chocada e me perguntei como isso aconteceu. Sinceramente, eu gostaria de nunca ter conhecido ele. Sabe, olhando pra trás agora. As histórias dela já mudaram tantas vezes sobre o que aconteceu, quando aconteceu e como aconteceu. E cada vez que ela fala, tem uma versão diferente. Pare. Quando ela começa a recontar especificamente as discussões com Virginia, você literalmente pode ver os olhos dela irem para o lado criativo do cérebro e permanecerem ali. Podemos mostrar isso? As versões dela já mudaram tantas vezes sobre o que aconteceu, quando aconteceu e como aconteceu. E cada vez que ela fala, tem uma versão diferente. Qual é a falsa? Pausa. Então você pode ver bem ali. Esse olhar vai para o lado direito do cérebro dela. Ela está tentando criar um debate em vez de contar o que lembra ser a verdade. E mesmo se você olhar além das microexpressões em um vídeo borrado, ela precisa se esforçar para rejeitar as realidades muito óbvias de que se alguém passa por algo tão traumático, não vai se lembrar dos detalhes. Eles não vão se lembrar disso de imediato. Você não pode esperar que uma vítima seja perfeitamente exata até que ela tenha tido a chance de se curar durante o seu processo. E é por isso que você vê ela travando a cabeça e o olhar em uma direção onde ela pode se defender com segurança. É isso que estou vendo e ouvindo na voz dela. Ok, pode começar. Ela já mudou tantas vezes as histórias sobre isso. O que acontece quando isso acontece? Na verdade, espera um segundo. Ela está esfregando muito as mãos. Acabei de perceber isso. É tipo um gesto de autoapaziguamento, como se estivesse se confortando. Quando você observa esse tipo de atividade cinética, isso indica esforço. Quando busca engano, você procura sinais de esforço, pois ser honesto é doloroso, mas fácil. Normalmente, ao ouvir uma história verdadeira e dolorosa, não há muita expressão ou animação. Já quando alguém inventa, demonstra mais esforço. E isso me parece um sinal de esforço. Também pode ser que ela esteja procurando uma forma de se confortar. Tudo bem, vamos guardar isso porque temos outras entrevistas dela, então vamos ver se isso se repete. Certo. Eu sei que foi bem breve, mas pelo que você viu, de 1 a 10, sendo um completamente mentirosa e 10 completamente verdadeira. A nota mais alta que eu daria, numa escala de 10, para a honestidade da história da Ghislaine seria 5. E o motivo de eu dar essa nota como a mais alta possível é porque houve grandes trechos em que não pudemos vê-la. E é por isso que, se tivéssemos conseguido vê-la, mesmo que fosse pelos 45 segundos completos, essa nota 5 poderia muito bem ter sido um 3. Nós não sabemos. Sim. Certo. E esse é um lugar horrível para se estar quando em menos de 1 minuto você marca 50% em honestidade. Mais tempo provavelmente só reduziria a pontuação. Obrigada por lembrar. Sempre esqueço que o ambiente importa e é isso que você destaca. E nem tinha me ocorrido a diferença entre ouvir e fazer uma entrevista, o áudio, tudo isso fez total sentido agora. E eu quero te dar um termo de espião para isso. Nós chamamos de fatores ambientais. Fatores ambientais. A atmosfera do evento é extremamente importante. E esses fatores ambientais incluem tudo, desde quem está sentado à sua frente até o assento em que você está sentado, a temperatura da sala e o nível de ruído do lado de fora. Tudo isso entra nos fatores ambientais. E é por isso que todos nós já saímos de uma situação pensando, por que eu agi daquela maneira?
E nós ficamos tipo, isso não era eu, isso foi tão fora do meu padrão, estou surpreso comigo mesmo e tudo mais. Pode ter sido simplesmente porque você estava com frio e todo aquele tremor aumentou sua frequência cardíaca, aumentou sua pressão arterial. Tudo que você pensava era, por que ninguém aumenta o aquecimento? Quando vou sair? Isso te deixou bem mais agressivo, inquieto ou imprevisível. Então, o ambiente nos afeta o tempo todo, mas é algo muito sutil. Quando você para pensar nessas coisas, você começa a percebê-las. Ah, sim, sim. Mas na maioria das vezes a gente não percebe. Agora, eu gostaria de passar para a Ghislaine, que na verdade estava em um depoimento. Caso não saibam, Ghislaine foi condenada a 20 anos de prisão federal por 5 das 6 acusações por seu envolvimento na exploração sexual e abuso de meninas menores de idade com Jeffrey Epstein. E então, agora temos um vídeo dela. Isso foi gravado em 2016. Quero que façamos o mesmo, analisar a linguagem corporal dela e entender o que está comunicando. Você pode listar para mim todas as garotas que você conheceu e levou para a casa de Jeffrey Epstein? Pare aí. O momento em que os olhos dela se levantaram foi nas palavras todas as garotas. Sim. Todas as garotas que você conheceu e levou para a casa de Jeffrey Epstein. Sim. Antes de começarmos, esta é uma depoimento. Pelo clima, isso é uma entrevista jurídica para a qual ela foi fortemente preparada pela equipe jurídica dela. Quase sempre existem declarações pré-arranjadas. A equipe jurídica geralmente dita para a pessoa que está prestando depoimento o que ela deve dizer, o que não deve dizer, e os sinais verbais são fortemente restritos, mas os sinais não verbais não são. Em um depoimento, você está totalmente certo. Preste atenção nos sinais verbais, pois aquela reação foi importante. Todas as garotas? Ela provavelmente vai responder com uma frase pronta, aprovada legalmente, para se amparar na 5ª, na 12ª e na 7ª emendas, algo assim. Mas você foi tão atento, tão correto em focar naquele sinal não verbal. Imediatamente me dei conta. Pensei, lá vem ela se preparando para começar. Ok, pode ir. Você pode listar para mim todas as garotas que você conheceu e levou para a casa de Jeffrey Epstein, que tinham menos de 18 anos? Verifique a fundação do formulário. Só lembro dos familiares que estavam lá e não poderia listar mais ninguém, pois isso nunca aconteceu, pelo que me lembro. Estou falando sobre o período em que você estava trabalhando para eles. Pausa. Um dos grandes desafios com questões jurídicas é: eles não podem provar o que você não diz. Então você diz coisas como: eu não me lembro, eu não consigo me lembrar, eu não me recordo de ter dito essas coisas. Isso coloca o ônus da prova na acusação, que deve provar que você mente sobre o que lembra. Certo. Uma coisa muito difícil de fazer. Então, isso é muito bem estruturado, por mais absurdo que pareça. Em 20 anos, só consigo me lembrar da minha família. Certo. Você só lembra da família. Quando você diz, não sei, fui amiga deles por 20 anos, provavelmente, é assim que eu acho que uma pessoa sincera agiria. Exatamente. Tentaríamos ser honestos e admitir que provavelmente aconteceu, mas não lembro quando ou com quem. Não é o que ela diz. Tudo bem, manda ver. Você estava trabalhando para Jeffrey Epstein? Certo. Você pode listar todas as garotas que você encontrou para Jeffrey Epstein que tinham menos de 18 anos para trabalhar para ele em qualquer função? Verifique o formato das fundações. Então eu não fiz isso. Pausa de novo. Ela reage. A reação aparece nas expressões faciais dela diante dessas perguntas sobre todas as garotas que você conheceu, todas as garotas que você trouxe. Desta vez, em vez de ser tipo, todas as garotas que conheci, foi todas as garotas que eu trouxe. Você pode ver esses sinais não verbais em tempo real com a pergunta enquanto ela processa a questão. O não verbal é mais honesto que o verbal, certo? É nisso que você pensaria se não se lembrasse? Isso me parece tipo, meu Deus, eu lembro totalmente, mas o que eu vou dizer, certo? Certo? O que você pensou ao ficar fora depois do toque de recolher? Você só aceita que foi pego. Eu não sei. Não me lembro qual era o toque de recolher. Você está procurando algo, não é? E a preparação para o depoimento leva horas e horas e horas. Parece um emprego em tempo integral por semanas antes do depoimento, especialmente quando se enfrenta a possível pena de 20 anos por crimes sexuais. Isso significa que ela está extremamente preparada para isso. Pergunta: a preparação faria diferença se Ghislaine fosse tecnicamente uma narcisista ou uma psicopata, já que elas não têm emoções? Era exatamente nisso que eu pensei ao ver a primeira parte da entrevista.
As expressões faciais estão sincronizadas com as perguntas feitas pela promotoria de uma forma que me faz sentir que ela acha que é a vítima. Certo. No palco agora, tipo, por que você está me atacando assim? Como você pode esperar que eu me lembre? Tipo, como você não entende que eu sou inocente? Você não entende que está me incomodando? Esses são os sinais não verbais que recebo da Ghislaine aqui também, e isso foi apenas nos primeiros 2 minutos que vimos. Os sinais de narcisismo que vimos nela, não só agora, mas quando ligamos isso à entrevista que vimos dela na prisão, certo? Quando ela disse, aquela não era eu, aquela foto é totalmente falsa. Essa dissociação é um comportamento narcisista marcado por uma simpatia patológica. Tudo bem. Para aconselhar alguém, escolha a palavra. Bem, então, não, você não escolhe a palavra. Se você tiver alguma pergunta, eu faço a pergunta. Liste todas as garotas que você conheceu e levou para a casa de Jeffrey Epstein para trabalhar que tinham menos de 18 anos. Verifique o formulário da fundação. Eu já caracterizei qual era o meu trabalho, que era encontrar pessoas, adultos, profissionais, para fazer os tipos de trabalhos que eu listei antes. Ligar para a pessoa, secretária, pessoa da casa, chefe, pilotos. Mas eu estou falando de indivíduos com menos de 18 anos, não adultos, indivíduos com menos de 18 anos. Eu só contratei e procurei pessoas ou tentei encontrar pessoas para preencher cargos profissionais e situações profissionais. Menores de 18 anos, correto? Bem, nós acho que já estabelecemos que ela tinha 17 anos. Desculpe, pode continuar. Ela foi a única pessoa que você conheceu com o objetivo de contratar alguém para Jeffrey que era menor de 18 anos? Confira o formulário da fundação. Pausar. Isso é muito interessante porque falamos sobre o quanto de preparação é necessário para isso, porque muitas vezes as pessoas, quando são confrontadas com uma pergunta, sentem a responsabilidade de responder à pergunta. Quando narcisistas se sentem atacados por uma pergunta, eles se defendem impulsivamente. Então, o que acontece é que, em muitos depoimentos, o trabalho da promotoria é tentar provocar uma resposta emocional. Isso vai criar uma espécie de avalanche de palavras que, com sorte, vai resultar em algum tipo de conteúdo incriminador. Então, o que você está vendo com a promotoria é que eles estão escolhendo palavras alarmistas, palavras provocativas, palavras incendiárias, para tentar fazer com que a pessoa, Ghislaine neste caso, tenha uma resposta emocional para se defender. E está funcionando agora. E ela dá sinais de agitação. Com certeza. Esta já é uma situação de alto estresse. Você já sabe que está na mira, já sabe que é o alvo, você já sabe que está em um espaço confinado. Você só poderá sair após responder todas as perguntas do depoimento. Ela sabe que você não controla a situação. Muita coisa em jogo, alto estresse. Ela provavelmente não dormiu muito na noite passada, mas a agitação estava presente aqui e também estava presente na prisão. Sim. Então, temos vários pontos de dados ao longo do tempo e do espaço em diferentes contextos para confirmar ou sugerir com mais confiança que ela fica agitada com perguntas que questionam as decisões dela. E essa mentalidade de vítima é um sinal de narcisismo patológico. Sim, eu ia dizer narcisismo. Porque se eu fosse a Ghislaine agora e fosse inocente e alguém estivesse me fazendo perguntas, eu diria, estou aqui para ajudar. Eu vou responder tudo o que você precisar para que você possa pegar os verdadeiros culpados por isso. Não ficar irritada e frustrada com a linha de questionamento. Exatamente. Você provavelmente não se irritaria, mas sim ficaria um pouco envergonhado e diria, desculpe, é tudo o que posso dizer. Gostaria de poder ajudar mais. Sim, você está certíssima. Agora, só para contextualizar, não sei se você sabe, mas no momento em que estamos gravando isso, é 2026. Ela recentemente fez outro depoimento em que a única resposta dela foi: eu invoco o direito de permanecer em silêncio. Eu invoco o direito de permanecer em silêncio. Portanto, invoco meu direito ao silêncio sob a quinta emenda. Invoco minha quinta emenda, meu direito de permanecer em silêncio. Por isso nem mencionei. Achei que ela só usaria o direito de ficar em silêncio. Tudo bem, pode continuar. Ela é a única pessoa que você conheceu com o propósito de contratar alguém para Jeffrey que tinha menos de 18 anos? Objeção quanto à forma e à fundamentação. Isso deturpa o seu testemunho? Só contrato pessoas que conheci. Muitas pessoas foram contratadas? Sim, você contratou. Eu disse, Matt, por favor. Então eu entrevistei. Ela simplesmente age como se fosse superior às outras pessoas. Tipo, a mulher que está fazendo perguntas específicas porque legalmente precisa fazer essas perguntas e ela só fica zombando dela. É um depoimento fenomenal de se ver, porque nunca deveria acontecer desse jeito.
Ah, Ela está desmoronando e era questão de tempo até dizer algo incriminador, o que ocorreu, pois agora está presa por 20 anos. isso está certíssimo. Ok. Eram profissionais para assuntos profissionais. E eu não tenho conhecimento de ninguém além de quem claramente era uma massagista de 17 anos. Mas isso sabe, o mínimo é até onde sabemos pelo que consigo lembrar. Que exerceu qualquer função profissional para Jeffrey. Pausa. Pode ser o chamado comportamento de quem está na berlinda, quando o desconforto psicológico se manifesta fisicamente e você fica assim. Deixe-me pensar sobre isso, certo? É parte do motivo pelo qual, quando você faz um teste de polígrafo, você senta em uma almofada. Cala a boca, você não faz isso. Você senta em uma almofada que fica quase diretamente embaixo do seu ânus, e ela mede a quantidade de movimento que você faz. Ai, meu Deus. Nos seus glúteos, nas suas coxas e no seu esfíncter. E as pessoas não sabem disso, eu suponho. Não, você chega para um teste de polígrafo e lá está a cadeira, e então você vê que na cadeira tem uma almofada que não foi feita para conforto, com um fio saindo da almofada e um pequeno buraco para o esfíncter no meio da almofada. Ah, então realmente tem um buraco. É porque eles querem medir a reação de estar na berlinda. Meu Deus, isso é genial. Ela claramente apresenta a reação de estar na berlinda. Eu realmente não faço ideia sobre o funcionário jovem, já maior de idade que contratei para Jeffrey. Ao falar funcionário adulto, você já contratou alguém com menos de 18 anos? Nunca. Você já trouxe ou convidou alguém com menos de 18 anos para Grace Hall ou para alguma dessas casas? Objeção subjetiva quanto à forma e ao fundamento. Você pode responder. Você pode repetir a pergunta? Sim. Você já convidou alguém com menos de 18 anos para a casa do Jeffrey? Mesma objeção. Pausa. Você pode ver a diferença nos maneirismos dela. Ela está sentada ereta em vez de recostada e curvada, certo? Os sinais faciais dela estão bem menores que antes. Quando você tenta aplicar isso ao mundo real, certo? Porque é isso que todos nós realmente procuramos, como a gente percebe quando alguém está mentindo para nós na vida real, certo? Todos começam o dia com um tanque de energia. Para algumas pessoas, é um tanque pequeno, para outras é um tanque grande. E todos nós conhecemos pessoas que de alguma forma têm tipo um tanque reserva. Quando você quer tirar a verdade dessa pessoa, você precisa pegá-la quando ela está nos últimos 25% do tanque. Essa é uma maneira muito boa de pensar sobre isso. Você quer que eles percebam que têm energia limitada, pois isso cria uma pressão subconsciente para decidir entre gastar essa energia mentindo ou poupá-la e dizer a verdade. Quando você desafia alguém com o tanque cheio, a pessoa pensa: eu posso mentir para você o dia inteiro, certo? Psh, tenho o tanque cheio. O que mais você quer saber? O que mais você quer fazer? Posso te ignorar, posso te enrolar até a hora de ir trabalhar. Posso fingir até você ir trabalhar. E da mesma forma, quando alguém está sem energia, você pode perceber um comportamento defensivo. Tipo, eu só vou mentir para você porque não quero lidar com isso agora. Eu só vou evitar a pergunta porque não tenho energia agora. Vou ser agressivo para encerrar isso porque só me restam os últimos 2% das minhas reservas de energia, certo? Aham. Certo. E muitas vezes confrontamos as pessoas com exigências quando estamos com o tanque quase vazio porque já gastamos todo o nosso combustível. Evitamos aquela conversa inevitável até o limite, quando finalmente dizemos: você precisa me contar a verdade. Estrategicamente, deveríamos perguntar quando estivermos nos 25% mais altos do nosso tanque e eles nos 25% mais baixos do deles. Esse é o momento ideal para iniciar um processo e tentar detectar se alguém está inventando algo. Isso é interessante. Aqui ela não fica tão irritada e sua hipótese é que o tanque de energia estava mais baixo. Portanto, estamos vendo mais da verdadeira Ghislaine Maxwell naquela primeira parte que avaliamos. Correto? Vamos ver outros vídeos que não são de um depoimento, como você disse, não é um ambiente tão controlado. Este mostra ela sendo questionada na prisão. A seguir, quando você vê ela dando de ombros, é o corpo tentando tomar medidas para agir. Se você, quando ganhar seu recurso e sair da prisão, acha que será aceito novamente pelas pessoas que já foram seus amigos? Bem, eu não posso. Saber o que meus amigos vão fazer ou não vão fazer. Quero dizer, meu foco não vai estar nisso. Eu sempre vou me voltar para o que agora decidi
que vai formar o resto da minha vida, que é ajudar outras pessoas que estão ou já estiveram encarceradas. Pausa. O jornalista fez um ótimo trabalho ao formular a pergunta, pois disse especificamente quando você ganhar o seu recurso. Foi uma forma de contornar o comportamento defensivo dela. Ah, isso é tão bom. Sim. Então, nós focamos muito nas reações das pessoas, em grande parte, porque quando você constrói um prédio, você começa pela fundação. A base da detecção de mentiras é entender as reações das pessoas. Você percebe que o que pergunta, como pergunta, as palavras, o ritmo e a atmosfera criada influenciam na resposta que recebe. Não se trata de controlar as respostas, mas de criar condições favoráveis à veracidade. Você pode apontar isso enquanto ouvimos também? Acho que isso também ajuda as pessoas que estão assistindo agora não só a identificar quando alguém está mentindo, mas também a perceber como precisam fazer a pergunta para ver como a pessoa responde. Claro. Sempre avisarei quando o entrevistador usar técnicas de questionamento que aumentam a chance de veracidade. Seria ótimo. Tudo bem, pode começar. Quando você olha para trás, qual acha que foi seu maior erro? Sinceramente, eu gostaria de nunca ter conhecido ele. Pausa. Isso foi muito bom. Você viu que ela estava olhando para a esquerda, realmente relembrando o próprio passado, tocando o rosto. Esses sinais me fariam sentir que ela vai me dar uma resposta honesta, mas não sabemos o que quis dizer com isso. Eu queria nunca ter conhecido ele. O que isso significa? Queria nunca ter conhecido ele porque me transformou nisso que eu sou hoje. Queria nunca tê-lo conhecido, pois teria feito o que queria sem me envolver nos problemas dele. Eu queria nunca ter conhecido ele porque eu sei que, na verdade, eu fico feliz por ter conhecido ele, mas eu queria ter conhecido ele sem que todo mundo soubesse que eu conheci, mas eu vou dizer em voz alta que eu queria nunca ter conhecido ele porque essa é a resposta que você precisa. Esse tipo de questão de veracidade é difícil. De qualquer forma, os sinais verbais e não verbais aqui são bem diferentes do que vimos em outros momentos da Ghislaine. Quando você já viu ela com essa expressão? Sim, é verdade. Gosto do seu jeito de pensar, pois todos fazemos suposições. Quando ela diz, eu queria nunca ter conhecido ele, a gente simplesmente preenche a lacuna. A gente, na verdade, não questiona o que ela realmente quer dizer com isso. Meio que pensamos, ele também deve ter feito ela cair nessa armadilha. Talvez ela também seja uma vítima. É como se ela estivesse tentando pintar esse quadro pra gente. Quando você olha para trás, qual acha que foi seu maior erro? Sinceramente, eu queria nunca ter conhecido ele. Pausa de novo. Pausa de novo, porque falamos sobre como a pergunta é importante. Outro ponto importante é a resposta, pois ela mostra como a pergunta foi interpretada. A pergunta dele para você e para mim foi muito direta. Qual foi o maior erro que você cometeu? A pergunta dele sugeria responsabilidade. Que erro você cometeu? Qual foi a resposta dela? Eu queria nunca ter conhecido ele. Há alguma responsabilidade nessa resposta? Interessante. Ela disse que preferia não tê-lo conhecido, como se isso tivesse acontecido com ela. Ao invés de eu queria não ter aceitado o convite dele para essa festa que começou toda essa história em primeiro lugar. Eu queria nunca ter me envolvido com ele como namorada. Eu queria nunca ter confiado nele. Meu maior erro foi... Ela nem sequer falou sobre um erro. Ela falou sobre um evento que estava fora do controle dela, algo que aconteceu com ela, algo em que ela foi a vítima. Eu queria nunca ter conhecido ele. É tudo culpa dele, mas a pergunta era, qual foi o seu erro? Cara, foi uma boa sacada. Porque eu não sabia que ele era tão horrível. Claro, agora, olhando para trás em retrospecto. Claro. Você se considera uma vítima de Jeffrey? Bem, eu não me considero. Eu não gosto do uso da palavra vítima. Tinha muita coisa acontecendo ali, cara. Que diabos? Explica isso pra mim. Tinha muita coisa acontecendo ali. Então, o que você viu foi uma luta. Lembra como falamos que enganar dá trabalho? Enganar dá trabalho. E nesse esforço, não estamos falando só do esforço para inventar. Também existe o esforço de decidir se, como e quando inventar. Então, é incrivelmente cansativo. E o que você vê aqui você acredita que foi vítima de Jeffrey Epstein? Vozes interrompidas, cabeça girando em círculos, tentando encontrar as palavras, tocando o rosto dela. Eu não gosto da palavra vítima. Por que ela não gosta da palavra vítima?
Se for narcisista, ela gosta da palavra porque se vê como a vítima. O que ela pode estar dizendo é: eu não gosto da palavra vítima quando se aplica a outras pessoas, que alguém foi vitimado por mim. Por que vocês não percebem que sou a vítima aqui? É óbvio que sou vítima de Jeffrey Epstein. Por que preciso explicar isso? Esse tipo de frustração, essa ofensa, essa afronta, é tão óbvio para ela. Ela não entende porque a gente não enxerga isso. Mas no que eu vi naquela sequência insana de movimentos em menos de um segundo, foi luta. Sim, na verdade você pode só voltar esse pedacinho. Posso te entregar a bandeira vermelha? Quando ela fizer algo que seja uma bandeira vermelha, você pode gritar o que é? E você ficou com a bandeira vermelha dupla? Talvez eu precise de duas. Talvez eu precise de duas. Tudo certo. Vá levantando as bandeiras vermelhas conforme perceber. Você se considera uma vítima de Jeffrey? Bem, eu não me considero. Interrupções, trocando de mão, tocando o rosto, Uso da palavra. palavras, olhares, frustração na testa. Cabeça baixa. Ai, meu Deus. É como se eu sentisse que estou dirigindo um avião. Sabe o que eu quero dizer? Com certeza. Quer dizer, não é engraçado, mas é. É impossível não ver isso. Tudo bem. De um lado mais negativo, há muitas mulheres que se sentem traídas por você e querem que você continue na prisão. O que você diria para elas? Eu digo que o Epstein morreu e elas deveriam Levar. Descontar a decepção e a frustração nas autoridades que permitiram que isso acontecesse, e espero que elas encontrem algum senso de desfecho com o processo judicial que ocorreu. E eu desejo a elas tempo para se curarem e para poderem ter uma vida produtiva e uma boa vida daqui para frente. E é isso que eu desejo para elas. Eu acredito que ela está formulando uma frase em tempo real. Não é algo que ela tenha preparado antes. Ela está formulando uma frase que tem duplo sentido. E o esforço que ela faz para formular essa frase é grande. Por isso você vê os movimentos faciais, as coçadas e os toques. Quando você está tentando elaborar um conceito, muitas vezes usa o corpo para fazer isso acontecer. E eu acho que o que ela está tentando dizer do ponto de vista dela é: não desconta sua dor em mim. Desconte sua dor em outra pessoa que já morreu. E não culpe quem já morreu, mas sim as autoridades que permitiram isso. Era isso que ela queria dizer, certo? Estou parafraseando o que entendi. Mas o que estou vendo ali é que ela não está assumindo responsabilidade pessoal. Ela nem está atribuindo responsabilidade pessoal ao Epstein. Ela está dizendo que as próprias vítimas deveriam seguir com suas vidas e direcionar sua raiva para outro lugar, que não ela ou Jeffrey. Uma mente racional e saudável não veria isso como uma resposta sensata. Então, quando você ouve alguém dizer algo assim, em vez de simplesmente dizer que ela é louca, ou que ela é burra, ou qualquer outra coisa, você precisa reconhecer. Tipo, quão mentalmente ou cognitivamente falha uma pessoa precisa ser para chegar a essa resposta para essa pergunta? Sem responsabilidade por si mesma, sem responsabilidade pelo criminoso que você apoiou, e você está colocando a responsabilidade nas vítimas para superarem isso. Certo. Ninguém em sã consciência pode dizer isso e realmente acreditar. E, infelizmente, essa é uma das coisas que precisamos considerar tanto sobre Epstein quanto sobre Maxwell. Eles não eram como nós. Era isso que eu ia te perguntar. Isso é um sinal de que ela é simplesmente delirante? Ou é um sinal de que ela sente alguma culpa e não quer assumir nenhuma responsabilidade ou ligação com isso? Eu não vejo culpa. Não vejo nenhum senso de responsabilidade. Vejo uma dissociação completa, 100%. E quando falamos sobre narcisismo versus delírio, certo? Delírio e dissociação são diferentes. Delírio é acreditar em algo que não é real, um surto psicótico. Não vejo isso nessa mulher. Ela está vivendo no mundo real, mas está dissociada do mundo real. Tudo isso é minha forma de mostrar quem realmente é Ghislaine Maxwell. O véu do que vimos no depoimento foi retirado, e sua riqueza e sofisticação são removidas. Esta é a mulher de verdade, e a mulher de verdade está sentada na cadeia, ao telefone, mostrando todos os sinais de alguém que realmente não entende por que as pessoas a colocaram na prisão.
Então, numa escala de 1 a 10, eu sei que pode ser um pouco difícil, mas quão perversa ela parece ser em todo esse processo de recrutar, conseguir essas mulheres, trazê-las de volta como parte de todo o sistema. Quão perversa e envolvida você acha que ela é? Sim, eu quero responder à sua pergunta, mas eu preciso dividi-la em duas perguntas, eu acho. Uma é o quanto ela achava que estava sendo perversa. E então, o quanto ela era perversa na realidade objetiva e mensurável, certo? Objetivamente, na realidade mensurável, ela estava facilmente acima de 9 no seu nível de maldade. Sem ela, como interlocutora, as garotas não teriam confiado em Epstein sozinho. Elas não teriam confiado em um homem sozinhas. Elas não teriam confiado em uma mulher acima do peso e desajeitada. Mas uma mulher elegante, sofisticada, britânica, bonita e alta é a ponte perfeita para conquistar quase instantaneamente admiração, confiança e oportunidade. Então ela foi fundamental para todo o processo. Sem ela, o número de garotas seria outro. Sem ela, a idade das garotas seria diferente. O intelecto das garotas teria sido diferente sem ela. O grupo teria ficado basicamente reduzido a ter que roubar ou sequestrar garotas para conseguir reuni-las. Por causa de Ghislaine Maxwell, eles causaram ainda mais danos, então ela estava objetivamente acima de 9 na escala do quão nefasta era. Acredito que, do ponto de vista dela, ela acha que foi um 2, que ela foi enganada, iludida. Então eu acho, não sente que foi nefasta. Acho que ela sente que teve um papel pequeno, meio como, se você considerar os casos do Didi, como as assistentes executivas que tinham que comprar o lubrificante e as camisinhas. Certo? Não acho que elas se sentem cúmplices do estupro sistemático de mulheres, mas acho que foram e perceberam. Eu fui enganada e precisei comprar uma caixa de lubrificante. Ela pensa, fui enganada e precisei ir ao parque dizer às mulheres que poderiam ser modelos. Agora eu gostaria de passar para Virginia Giuffre, que está falando sobre as acusações. Coloque o vídeo. Comecei a investir meus pensamentos e meu tempo no que eu achava que queria ser quando crescesse. O que aconteceu? Fui abordada por uma senhora inglesa que falava de maneira muito formal, chamada Ghislaine Maxwell. E ela se aproximou de mim na mesa e começou a conversar comigo sobre o livro que eu estava lendo. E ela parecia muito simpática. E, sabe, eu não sabia o que ela estava fazendo lá na época. Agora eu sei, mas... Ela disse, eu tenho uma pessoa que eu conheço que está procurando uma massagista que viajasse com ele. Se quiser, posso marcar uma entrevista com ele. E eu disse pra ela, tipo, eu não sou habilitada nem nada, nunca, tipo, esse é o primeiro livro que eu leio sobre isso. Então eu não tenho como fazer isso profissionalmente, sabe? E ela disse, não se preocupe com isso. Você só precisa ir à entrevista. Se ele gostar de você, podemos te ensinar, certificar e tornar você uma massagista de verdade. Assim poderá viajar e conhecer o mundo. E sabe, ela fez parecer que era um sonho se tornando realidade. E não era. Pausa. Há tantos indícios aparecendo tanto nos sinais verbais quanto nos não verbais dela. E quando você vê tudo isso, é quase como ter 3 conversas ao mesmo tempo. Então deixa eu te contar o que estou vendo aqui. A gente pode fazer alguma coisa, na verdade? Sim. Podemos separar o verbal do não verbal? Com certeza. Eu quero te mostrar o verbal e o não verbal, mas também quero te mostrar o genuíno e o não genuíno, porque tudo isso acontece. Ah, tudo certo. Vamos voltar o vídeo. Vamos lá. Então, para começar, vamos começar pelo não verbal, sem áudio. Tudo bem. E eu gostaria de comentar sobre o que estamos observando agora. Incrível. Então vá em frente e aperte o play. Assim, você pode ver o contato visual intenso que ela mantém. E então, a entrevistadora está tentando não provocar emoções antes de fazer a pergunta. Agora, o que você vê aqui, toda vez que Virginia olha para baixo, quero que você pense que está conversando com alguém que está contando algo embaraçoso ou vergonhoso. E você pode ver a dor quando ela escolhe olhar para baixo. Isso não é apenas ela contando uma história, é ela sentindo a história de novo, revivendo os momentos novamente. Quando ela olhe para isso, olhe bem ali. O corpo dela sabe que o que ela está dizendo é embaraçoso e vergonhoso. Então ela quer colocar o máximo de barreiras possível sem nem pensar nisso. E é isso que você está vendo com esses piscadas longas. E é isso que você está vendo. Toda vez que ela se inclina para trás e quando você vê ela encolher os ombros assim,
Tudo isso é o corpo tentando protegê-la, mesmo que isso já tenha acontecido há décadas, certo? E além disso, o que você está vendo é que os olhos dela se movem quase em um padrão circular. Tem momentos em que ela fixa o olhar no entrevistador e tem momentos em que ela está tentando se lembrar de detalhes e você vai vê-la olhar para a esquerda enquanto relembra detalhes cronológicos. Há momentos em que ela olha para a direita. Quando vejo ela olhar para a direita, está procurando algo, mas não uma lembrança. Direita. Então, o que ela está procurando? Esses são os momentos em que acredito que ela está introduzindo algum tipo de engano ou mentira na conversa, mas não com a intenção de enganar ou desviar a entrevista. É com a intenção de tentar se proteger. Em vez de abordar os detalhes dolorosos, talvez, quando Ghislaine Maxwell se aproximou dela, ela ficou animada por ter alguém para conversar, mas não quer contar essa história. Então ela está procurando uma maneira de contar a verdade sem revelar esse detalhe. Isso foi muito bom. Algumas perguntas. Para alguém que talvez seja novo neste canal e ainda não conhece a gente, você pode explicar rapidamente o olhar para a direita versus o olhar para a esquerda? Com certeza. Então, quando você faz uma pergunta cronológica, que é o que esse entrevistador e muitos entrevistadores muito habilidosos vão fazer, é uma oportunidade para todos que estão assistindo perceberem se a pessoa que está respondendo a pergunta está dizendo a verdade ou não. Porque os olhos delas vão se mover subconscientemente em uma direção, como se estivessem lendo uma cronologia, porque é uma pergunta cronológica, uma pergunta baseada no tempo. Assim como se lê da esquerda para a direita em inglês, ou da direita para a esquerda em muitos idiomas asiáticos, é importante observar os olhos da pessoa se moverem na direção em que ela lê no idioma dela. Aqui, Virginia fala inglês e provavelmente olharia para a esquerda ao pensar no início de algo. Nunca pensei nisso. Então, uma pessoa asiática faria o contrário? Correto. Ai, meu Deus. Você já me disse isso 1000 vezes e eu nunca percebi. E se você estiver conversando com alguém que seja árabe ou que seja fluente em escrita japonesa, você vai realmente ver ele subindo e descendo. Ok, isso é muito diferente de só saber de onde a pessoa é. Ok, então ela está olhando para a parte inferior direita, não para a parte inferior esquerda. Acho que o que vemos nesse olhar para cima, desculpe interromper, mas eu acho que o motivo pelo qual estamos vendo esse movimento para cima e para baixo é mais uma resposta emocional à vergonha das ações que ela tomou, das decisões que ela fez, porque mesmo enquanto você e eu olhamos para ela e pensamos, você não tem nada do que se envergonhar. Você foi alvo, vítima e manipulada sistematicamente. Não é assim que ela se vê, ainda se enxerga como a garota de 15, 16 anos que disse sim, e ainda sente uma vergonha ali. Então, quando vemos o movimento de cima para baixo, raramente vemos o olhar dela ficar acima do olhar do entrevistador, o que significa que ela está se afastando desse espaço idealista, esperançoso e voltado para o futuro. E ela está vivendo no presente e está vivendo no passado. Ok, então uma pergunta de acompanhamento. Quando ela olha para a direita, qual é a diferença entre antes, quando você disse que olhar para a direita significa que a pessoa está mentindo, e aqui, onde você está dizendo que ela faz isso porque precisa encontrar uma forma diferente de se expressar? Como sabemos a diferença entre isso e alguém simplesmente mentindo descaradamente? É uma mentira descarada. É isso que torna tão difícil quando falamos sobre invenção e sinceridade. Elas são preto no branco. Existem mentiras e existem verdades. E podemos falar sobre diferentes categorias de mentiras, mentiras por omissão, quando você simplesmente não conta toda a verdade. Mentiras por coerção, quando você força alguém a acreditar em algo e conta uma mentira completa. Mentiras brancas, que são mentiras inocentes. E então você tem o que chamamos de mentiras graves ou mentiras diretas e descaradas, mentiras descaradas, que são uma fabricação flagrante e completa. Nós, por razões sociais, as categorizamos de forma diferente. O que elas realmente são é a diferença entre fato e não fato. Quando ela olha para a direita, está acessando o lado criativo do cérebro para inventar algo. O motivo desse não fato e o grau de fabricação dele, ou seja, o quanto ele se afasta da verdade, são nuances. Mas, para ser justo, você tem que chamar isso de não fato. Ela está decidindo como moldar o fato para fazê-lo parecer menos verdadeiro, menos doloroso, menos assustador, algo totalmente compreensível do ponto de vista humano. Todos nós já fizemos isso 1000 vezes, mas é assim que parece. Então, nesse sentido, se isso é um não fato, como você sabe se é só uma versão suavizada da história? Sim. Em vez de uma mentira de verdade? É um ponto excelente, excelente. A resposta curta para saber se isso é uma versão suavizada da história ou uma mentira completa, o que chamaríamos de uma mentira descarada, é o contexto. E assim a combinação dos sinais não verbais e verbais,
Entendi. A linguagem corporal vai combinar com os sinais verbais. Ok, entendi. Então, quais padrões acompanham isso? Então, o que você está vendo aqui é, entre as expressões físicas de vergonha no rosto dela, o ritmo da fala, os movimentos corporais que ela está mostrando, os movimentos dos olhos que ela está mostrando, junto com os lábios, os ombros, a nuance nos movimentos dos músculos ao redor dos olhos. Isso é uma abundância esmagadora de evidências que me mostra que há emoção, há sinceridade, há trauma no relato. E nesse desconforto existe o incentivo, existe a oportunidade de inventar um pouco. Para potencialmente preservar a si mesma, sua dignidade, sua compostura, ela não quer chorar na frente de uma câmera. E às vezes, a maneira de fazer isso é com um toque de invenção para conseguir passar por um momento emocionalmente difícil. Eu vou selecionar o que vou compartilhar para não desabar. Tudo bem, isso foi muito sobre comunicação não verbal. Podemos revisar algumas das comunicações verbais então, e se você puder associá-las com as não verbais que acabamos de falar. Certo, vamos retornar ao início do vídeo. Então, com o áudio, fique pronto para pausar. Sim. Sempre que eu pressiono o meu, É só bater. Aí está. tudo bem. Comecei a dedicar minha atenção e meu tempo no que eu achava que queria ser quando crescesse. O que aconteceu? Então, eu estou trabalhando no Mar-a-Lago e estou lendo aquele livro que acabei de te contar. E fui abordada por uma senhora inglesa que falava de maneira muito formal. Pausa. Já vimos tanta coisa até agora. Você vê os gestos com as mãos abertas. Isso é um sinal de honestidade. É um sinal de que ela está tentando compartilhar sua energia com o entrevistador. Verbalmente, Virginia fala sobre estar em Mar-a-Lago e ser abordada por, e então ela faz uma pausa. Enquanto tenta descrever Ghislaine, ela desvia o olhar para a direita, afinal, imagine-se no lugar dela. Como Ghislaine Maxwell provavelmente parecia à primeira vista, ela provavelmente estava bem vestida, provavelmente era bonita, provavelmente tinha cara e cheiro de dinheiro. Provavelmente foi isso que a Virginia de 15 ou 16 anos viu, mas ela não queria dizer. Então talvez ela admirasse Ghislaine, e isso faz parte de tentar não manter esse tom de admiração. Sim, e tentando encontrar as palavras para descrever o que ela admirava, sem dizer que o que ela admirava era o que uma garota de 16 anos obviamente admiraria, que é o brilho, o glamour e a beleza. Em vez disso, ela a descreve como uma inglesa muito bem falada, o que também é fato, certo? Mas isso foi o que primeiro chamou a atenção dela nessa conversa? É o que vemos aqui. Continue, por favor. E ela se aproximou de mim na mesa e começou a conversar comigo sobre o livro que eu estava lendo. E ela parecia muito simpática. E, sabe, eu não sabia por que ela estava lá naquele momento. Agora eu sei. Pausa. Ela parecia muito simpática. Eu não sabia por que ela se aproximava de mim, mas agora sei. Você vê o piscar dos olhos combinando com as palavras para explicar o que está acontecendo no íntimo emocional dela. Você pode ver que ela está usando os olhos, sem usar intencionalmente os olhos, para bloquear um pouco da dor, para proteger um pouco da vulnerabilidade que está surgindo nessa entrevista. Isso é importante, pois se encaixa com as pistas verbais. Se alguém mantivesse contato visual fixo, tipo, não sabia o que ela queria, mas agora sei, seria bem diferente. O que você acabou de fazer, você está certíssima. Certo? Então isso dá um nível diferente de autenticidade para a conversa que está acontecendo. Você costuma ver esses tipos de sinais em sobreviventes quando eles estão recontando suas histórias dolorosas e traumáticas? A resposta curta é sim, mas é algo muito mais amplo do que apenas sobreviventes. A dor é universal, mas a dor também é análoga. Ela se manifesta da mesma forma, mesmo vindo de fontes diferentes, certo? A dor física pode vir de encostar em um fogão quente, pode vir de um tapa no rosto, pode vir de cair de lado de um balanço, é a mesma dor, só muda a origem, o mesmo vale para a dor emocional, certo? Então, seja você ficar envergonhado por algo que disse, por algo que alguém disse para você ou por algo que ouviu outra pessoa dizer sobre você, a vergonha é a mesma. Certo. Então, a questão não é qual o tipo de vergonha. A questão é, o sentimento é real? Aqui os sentimentos parecem reais. Tudo bem. Continue, por favor, mais uma vez.
Ela disse: eu tenho uma pessoa que eu conheço que está procurando uma massagista itinerante. Se quiser, posso conseguir uma entrevista com ele. E eu disse pra ela, tipo, eu não sou habilitada nem nada, nunca. Tipo, esse é o primeiro livro que eu leio sobre isso. Pausa. Você podia perceber que o ritmo dos sinais verbais dela mudava enquanto ela relembrava aquele primeiro encontro, aquele suspiro grande, lento e profundo antes mesmo de começar, e as interrupções, as pausas enquanto ela contava a história. Esses são sinais de que ela tenta lembrar daquele momento na história. Pausei aqui porque ela acabou de reencenar como Ghislaine provavelmente parecia ao se aproximar dela, certo? Tipo, ei, tenho essa oportunidade. Como você se sente? Dá pra ver que ela está entrando na história. Certo, era isso que eu ia dizer. Ela se inclinou. Ela está incorporando Ghislaine. Certo? Acho que tudo até agora que ela compartilhou na história de Ghislaine Maxwell é verdade, certo? Ela pode ter tentado suavizar um pouco a história quando falou sobre o que ela admirava no começo, mas o que acabamos de ver nos últimos segundos foi muito, muito real. Agora, veja o que acontece nos próximos segundos. Vá em frente. Então não tenho preparo para fazer isso profissionalmente. E ela disse: não, não se preocupe. Você só precisa vir para a entrevista. Se ele gostar de você, podemos te ensinar, podemos te certificar. Você vai ser uma massagista de verdade e vai poder viajar e conhecer o mundo. E sabe, ela fez parecer que era um sonho se tornando realidade. Pausa. Um sonho se tornando realidade. Você viu para onde os olhos dela foram? Ah, não. Um sonho se tornando realidade. Os olhos dela foram para cima. Certo. Então você pode ver literalmente que ela está me mostrando que não tem treinamento para enganar. Ela está incorporando a verdade e todo o corpo dela está contando a história junto com ela. E você pode ver que ela está se referindo à sua cronologia. Você pode ver que ela faz referência à esperança que tinha. Você pode ver que ela faz referência à vergonha que sente. Você pode ver que ela faz referência ao momento em que precisa se proteger. E esse é o conjunto que se revela quando você a observa por múltiplas lentes ao mesmo tempo. Então, eu só quero ter certeza de que entendi essa última coisa porque foi realmente poderoso. Então, quando ela falou sobre aquilo que era o sonho, ela olha para cima. Isso é um indicativo de que aquilo realmente era algo que ela de fato fantasiava e queria na vida dela. E que talvez ela ainda desejasse que tivesse sido assim que tudo aconteceu. Você pode viajar pelo mundo. Você pode conhecer lugares incríveis. As oportunidades e possibilidades são infinitas. Tudo bem. E eu não sabia nada sobre eles. Quer dizer, olhando para trás agora, obviamente como mãe, eu queria poder dizer para aquela criança fugir e correr rápido e nunca confiar em alguém que te convida para a casa deles oferecendo algo incrível assim, até você saber quem eles são. Sabe o que eu quero dizer? Como mãe, eu teria dito para aquela menina correr, 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 mas eu não disse. E eu acreditei no lado mais gentil da natureza humana, mas não era isso que eles eram. Eles não eram assim. Eles queriam me abusar. Pausa. É tão doloroso assistir isso porque é muito fácil se identificar. E ela simplesmente repete os mesmos padrões que eu chamaria agora de padrões da Virgínia. Os padrões de honestidade da Virgínia, né? As piscadas longas em momentos dolorosos quando ela tem isso, o choque do que ela fez no passado com quem ela é hoje, certo? A pausa mais longa que vimos no rosto dela, a piscada mais longa que vimos no rosto dela, ocorreu enquanto ela falava sobre ser mãe e sobre o desejo de dizer à garotinha para fugir. Às vezes as maiores verdades se escondem na escuridão quando piscamos, porque não precisamos ver o que realmente está ao nosso redor, esse mundo desaparece e se torna um mundo infinito de escuridão. Ali conseguimos processar as coisas mais facilmente do que com as luzes acesas. Observo as pausas dela, sua respiração, expressões faciais, movimentos corporais, olhos e frequência de piscadas. Tudo isso foi cuidadosamente elaborado. Ou apenas de forma sincera. Exposto. Se eu tiver que escolher entre as duas, é provável que ela esteja se expondo sinceramente, pois passou pelo que passou, e ainda arranjar tempo para a família e tentar reconstruir a vida dela. Ela provavelmente não teve tempo para treinar o suficiente para sustentar uma história tão convincente por tanto tempo. Era isso que eu ia te perguntar, então.
Em uma escala de 1 a 10, como uma pessoa normal que não teve treinamento de espiã da CIA, como você avalia a forma como ela reconta a história e a precisão disso? Vou fazer uma ressalva aqui, porque já sei que vou deixar algumas pessoas irritadas, mas eu dou um 8 de 10 para ela, não porque eu ache que ela quer nos enganar, mas sim porque percebe que há lacunas reais em sua memória que precisam ser preenchidas para a história fazer sentido. Ela precisa encontrar algo o mais razoável possível, sem ser uma enganação. Por isso dou nota 8 de 10 para ela. Os sinais indicam que ela fala a verdade na maioria das vezes e tenta ser honesta nas outras. Mas o que eu não estou percebendo são casos de enganação direta ou desinformação para benefício próprio. Se você fosse uma espiã da CIA e tivesse que treinar para fingir e inventar tudo isso e conseguir um 8 de 10 de você, quantos meses você teria que praticar a enganação de verdade? Existem duas opções aí. Ou você praticaria a enganação como uma habilidade, ou praticaria o ensaio da história. Suponhamos que seja um ensaio da história, pois essa não será a vida dela. Isso seria muito difícil, Lisa, porque ela não só precisa contar a história que está contando, mas também precisa dar os sinais verbais e não verbais coordenados para que alguém como eu chegue à conclusão que estou chegando. Então você está falando de ensaiar essa história por semanas, 3 a 4 horas por dia com câmeras apontadas para você, para que possa assistir às suas próprias gravações e ver o que seu corpo está manifestando contra a sua vontade. E então voltar e ensaiar de novo, tentando mudar, capturar as pausas, capturar os atrasos, capturar o morder dos lábios e capturar o encolher de ombros. Para uma entrevista de 60 minutos, você tem uma única chance de contar a história do jeito certo. É assim que funciona. O motivo pelo qual eu te fiz essa pergunta é meio que para provar que ela não é uma mentirosa experiente. Ela está literalmente só contando uma história. Então, o fato de você ter dado 8 de 10 para ela, com uma ressalva, eu realmente entendo totalmente. Eu não vejo isso como uma crítica. Acho que isso é simplesmente da natureza humana e faz parte da forma como ela reconta a história. Mas é quase impossível. Então, obrigada por isso. Certo, eu tenho um vídeo bem curto com fotos dela e do Epstein. E eu quero que você nos dê uma avaliação bem rápida do que essas fotos revelam sobre a dinâmica deles. Claro. Ghislaine Maxwell está sendo julgada no tribunal. Nunca estamos longe da próxima menção a Jeffrey Epstein. E assim, as fotos usadas como evidência pela promotoria dão uma ideia de um relacionamento que é crucial para o caso. E também a maneira como Ghislaine Maxwell supostamente recrutava e aliciava meninas que Epstein abusava sexualmente. Fotos que mostram o poder e o privilégio desse casal. Acredita-se que esta foi tirada na propriedade Balmoral da Rainha, no fim dos anos 90. E aqui, Maxwell e Epstein, a bordo de um dos jatos particulares dele. Nessa sequência de fotos, vejo que Jeffrey Epstein era o porto seguro. Você pode ver que ele é a pessoa firme, não demonstrando tanto afeto por ela quanto ela demonstra por ele. Há uma única foto em que ele está com o braço em volta dela. Mas com o braço dele em volta dela por trás, é uma posição protetora. E como ele está ao telefone, você pode avaliar com uma confiança moderada que provavelmente foi ela quem se aproximou dele e até mesmo colocou o braço dele nessa posição, porque ele estava ao telefone fazendo outra coisa, certo? Então isso me mostra que ela estava na órbita dele, não o contrário. E com certeza eles não eram iguais. Tenho a impressão de que ela estava tão empolgada por estar perto dele que acabou beijando-o na bochecha. Ela fica em cima dele. Ela está abraçando. Na próxima foto, na cabana, você pode ver ele sentado de forma natural. E ela se aconchegou nele e colocou a mão na coxa dele para fazer parte do mundo dele. Para pessoas que estão em um relacionamento onde uma pessoa é o porto seguro e a outra encontra conforto nesse porto seguro, elas vão se identificar com essas fotos. Isso não é uma dinâmica de poder ou tóxica, é apenas uma dinâmica, como mostram essas fotos. Mas, novamente, só para deixar claro que isso não indica que ela foi coagida ou algo assim. É o oposto. É o oposto de coerção ou manipulação, porque uma pessoa coagida não busca conforto. Ah, você está certa. Uma pessoa coagida busca distância. Se você visse fotos deles na mesma mesa, em lados opostos, não veria os sorrisos constantes que você vê no rosto da Ghislaine. Há uma grande diferença entre uma pessoa que é coagida e manipulada, filmada, e alguém que está feliz e confortável por estar naquela posição.
Sinceramente, eu acho que Epstein e Ghislaine Maxwell não são apenas um obstáculo no caminho, eles são um marco na história. Sempre existiram pessoas poderosas, e pessoas poderosas abusam das menos poderosas. Existem mais exemplos disso do que exceções fora desse padrão. Mas existem os dois casos. Então, eu sinto que muitos de nós só estão esperando esse assunto do Epstein desaparecer. Acho que estamos vendo isso errado. Devemos encarar como uma manifestação real da nossa história atual, sem falar em como isso aconteceu rapidamente em relação aos julgamentos do Diddy, que foram semelhantes em muitos aspectos, certo? Ao reconhecermos isso como realmente é, poderemos aprender e seguir em frente de forma benéfica para todos. Com certeza, cara. Muito obrigada por hoje. Quem quiser te acompanhar, onde encontra seu conteúdo e pode seguir seu trabalho? Você oferece cursos ou algo parecido? Sim, com certeza. Então, se você puder acessar o site everydayspy.com, todos os meus links estão na descrição abaixo. Você também me encontra no YouTube. Procure por Andrew Bustamante ou Everyday Spy. Gente, literalmente, ele acabou de dizer que se pudermos aprender com isso, é horrível. É de partir o coração. Se você vê outros sobreviventes e seus testemunhos, é absolutamente de partir o coração, mais do que se pode descrever. E ainda assim isso continua acontecendo. Como o Andrew disse, é Diddy, é Weinstein, é Epstein, é Ghislaine. Quando isso vai parar? Isso para aqui com este tipo de entrevista onde podemos identificar comportamentos tóxicos. Como divulgamos isso? Como contar para as pessoas próximas? Então, sinceramente, gente, a melhor forma de mostrar apoio agora é clicar no botão de inscrever-se e compartilhar esse vídeo com todas as pessoas da sua vida para que possamos espalhar a mensagem. Então, pessoal, muito obrigada por participarem. Apertem o botão de inscrever-se. Não se esqueçam de seguir Andrew Bustamante, o espião da CIA, e sem mais delongas, seja o herói da sua própria vida. Paz. Se você quer identificar os sinais de alerta e saber se alguém está mentindo e te enganando ao ler a linguagem corporal, então você precisa assistir a essa entrevista aqui. Harvey Weinstein. É uma completa invenção sobre o meu relacionamento com Gwyneth. Teve uma vez em um quarto de hotel em que ele deu em cima de mim. Pare aí.